Queridos e amados irmãos, um bom dia a todos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Comigo, os amados irmãos, a se colocarem em pé, nós possamos orar ao Senhor, fazer uma oração de adoração ao nosso Deus neste domingo, dia do Senhor, o dia do ajuntamento solene diante do nosso Pai. Querido e bendito Deus, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, te damos graças, Senhor, e te rendemos, assim como bendizemos o teu santo nome. Obrigado, Deus, por mais um dia de vida na tua presença. Obrigado pela semana que passou, por toda a providência na vida do teu povo, pelo pão de cada dia, pelo vigor, pela saúde, pela tua presença conosco o tempo inteiro nos nossos momentos difíceis. Obrigado por ter nos trazido até aqui em paz e em segurança, por estar ainda trazendo outros amados irmãos que se encaminham para o teu templo. Obrigado, Deus, pela tua graça e misericórdia sobre nós. Nós rogamos as tuas bênçãos essa manhã na vida do teu povo, aos que estão aqui no templo e por aqueles que nos acompanham pelas redes sociais que estão em casa. Obrigado, Senhor. Ilumina a nossa mente, o nosso coração para ouvirmos a tua lei, a tua palavra e tem-nos edificado todos os dias. Ajuda-nos nos louvores para que venhamos a fazer com alegria, com contentamento, estar louvando o nome do Senhor. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, é o que nós te oramos, agradecidos por tudo em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, irmãos, abra a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, e vamos fazer uma leitura alternada do versículo 20 ao versículo 34. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 20 ao versículo 34. Leitura alternada. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, em sua própria obra. Cristo foi Jesus, depois da ressurreição de Cristo na sua. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que Ele reine até que haja todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz todas as coisas que estão sujeitas, certamente sujeitam aquele que tudo isso ordenou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão se a Jerusalém os mortos não ressuscitam, porque se batizam por causa disso. E porque também nós nos expomos aos perigos da rural. E agora, eu lhe ofereço, irmãos, pela glória que tem em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as aspas dessas ações corrompem o vosso espírito. Tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para a vergonha vossa. Amém. O Senhor nos abençoe na sua palavra lida essa manhã. Eu peço ao seminarista Helder que nos eleve a Deus em oração, para logo depois desse momento
tantos benefícios que tem feito em nossas vidas. Que rogamos, ó Deus, que tu receba nossos louvores, que tu receba a nossa adoração, e principalmente que saímos daqui, Senhor, com mais conhecimento da tua palavra. Assim nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. O Senhor está aqui conosco, o Senhor Deus Todo-Poderoso se faz presente em Espírito no meio de nós. Por isso, louvemos ao Senhor, Deus está aqui. Espírito
Senhor essa manhã, eu gostaria de convidá-los a abrir suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Nós vamos celebrar os versículos 17 ao 34. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, os versículos 17 ao versículo 34. Como leitura inicial, eu vou apenas ler com os irmãos o versículo 34. E durante a devocional, nós vamos ver algumas porções da palavra por questão de tempo. Então, 54, artigo o seguinte: se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não se reunir para juízo. Quantas demais coisas eu os aprendi quando for ter poucos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado mais uma vez, Senhor, pela tua presença conosco. Gratos somos porque nós podemos levar essas vozes em louvor e adoração a Ti, e continuamos esse momento de adoração e de louvor agora nos próximos minutos. Rogamos a Ti que façamos, que nos ajude a entender a Tua Santa Palavra nesse momento, e que sonhos sejam respostas dos nossos corações nesse momento. Mas assim te oramos em nome de Jesus, Pai. Meus irmãos, algo que me chama a atenção nas questões musicais, toques instrumentos, é que nós podemos pelo menos classificar dois tipos de pessoas. Existem aqueles que tocam de ouvido, como nós chamamos, e daí eles têm a facilidade em tocar, seja violão, seja violino, qualquer outro instrumento, e ele tem aquelas habilidades que só ouvindo ele fluir toda aquela melodia, toda aquela harmonia, e como sai isso. Mas tem alguém, eu acredito que eu estou no meio deles, que é necessário um esforço bem maior para poder tocar o instrumento. E daí ele vai em busca dos professores, da técnica, de toda a teoria. Claro, os dois são instrumentistas, os dois têm as suas habilidades. Alguns tocam de uma forma mais habilidosa e outros necessitam desse esforço maior. A questão é que, me parece que geralmente quem tem, considera-se quem tem a teoria, talvez tenha uma certa consciência. Geralmente quem toca de ouvido algum instrumento, toca talvez de uma forma aleatória, apesar de conhecer, além de saber as notas, mas ele não tem esse conhecimento teórico. Às vezes ele não tem consciência da teoria que está por trás da teoria. E eu estou trazendo isso nessa manhã, no sentido de que às vezes nós participamos de muitas coisas na igreja, de muitas ações, e às vezes nós fazemos isso também de uma forma aleatória. Às vezes fazemos como que no modo automático. E isso pode acontecer também com a própria ceia do Senhor. Pode se tornar apenas um costume de um primeiro domingo à noite, ou de um segundo domingo de manhã, e participarmos de uma forma como é costumeira, e às vezes sem consciência do que de fato nós estamos participando aqui. E é sobre isso que esse texto de Paulo vai nos alertar hoje pela manhã. Nós temos os meios de graça, do qual a ceia faz parte, e nós devemos ter plena consciência do que são esses meios de graça, do que de fato é a ceia do Senhor. E claro que eu sei que os irmãos têm essa consciência de que é a ceia, mas Deus ele sempre volta a nós, nos relembra desses fatos de acordo com a sua palavra. É necessário nós estudarmos sobre a ceia do Senhor, eu acredito que pelo menos por três motivos. Primeiro, para nós não tratarmos a ceia do Senhor como uma ceia comum. Isso não é uma ceia qualquer. Não é simplesmente pegar um pedaço de pão, um pedaço de vinho. Há um significado por trás de tudo isso. Segundo, para não depositarmos os nossos sentidos, aquilo que nós pensamos sobre a ceia. Mas nós devemos entender a ceia como ela é dita por meio da sua palavra. E em terceiro lugar,
seria para não trazer juízo para nós. E se você olhar o versículo 29 da nossa porção, Paulo vai ser bem enfático com relação a isso. A ideia é que nós só participaremos de uma ceia, da ceia do Senhor de uma forma plena, se nós estivermos conscientes do seu significado. E diante disso, nós vamos tentar entender essa manhã que tipo de compreensão nós devemos ter diante da ceia do Senhor. Tendo aqui 3 verdades acerca dessa ceia que Paulo vai nos trazer. A primeira verdade que Paulo traz é a opinião. Nós vamos ver isso dos versículos 17 ao 22 e o versículo 33. Veja que a primeira exortação que Paulo traz àquela comunidade, ela se refere ao modo como eles estavam se reunindo. Versículos 17 e 22. Ele diz no versículo 17: Nisso, porém, vos escrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. E versículo 22: Não tendes porventura casa, onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm. O que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Me parece que a vida daqueles cristãos tinha algumas instabilidades. E perceba que há até um contraste ali, se nós voltarmos um pouquinho e formos para o versículo 2 desse mesmo capítulo. Veja que no versículo 2 ele diz: De fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vos entreguei. E perceba que nesse versículo 2, Paulo estava louvando a comunidade dos Coríntios. Paulo estava dizendo que eles estavam tendo atitudes de aprovação. Mas esses mesmos que estavam sendo aprovados, agora estão sendo reprovados pela forma como eles estavam se reunindo. E claro que nós devemos entender que nós cristãos não somos seres perfeitos, mas estamos em processo de santificação. E quando há um processo em determinada área, como eles estavam sendo louvados anteriormente, em outras áreas sempre vai ser necessário uma atenção maior da nossa parte. E principalmente no tratar de Deus em nossas vidas. E é por isso que Paulo chega a reprová-los então mais à frente em sua carta. No versículo 17 nós vamos ver de forma mais enfática que eles estavam reunidos mais para pior, como diz Paulo. E isso é uma afirmação impactante. E parece que não tem lógica, parece lógico nos reunirmos na igreja para louvar o Senhor e sermos prejudicados por isso. Mas alguém já disse, alguns estudiosos já disse, eu concordo, que as palavras de Paulo aqui são uma lembrança solene para todos nós, de que é possível sairmos da reunião das igrejas prejudicados e não edificados. Porque nós devemos lembrar que Deus ele não vê apenas aquilo que é externo a nós. Deus ele escuta o nosso coração e conhece todas as nossas motivações. E é por isso que, chegando ao versículo 20, nós vamos ver que aquela comunidade ela não caracterizava de uma forma plena a ceia do Senhor. Parece que estava descaracterizada. Eles estavam tão apáticos à ceia do Senhor que para eles era como se não tivessem uma característica, não tivessem um sentido. E eu estou convencido de que a igreja, de uma modo geral, ela passa por esse processo de descaracterização. Eu explico da forma como nós temos muitos testemunhos de cristãos hoje. Muitos pastores e membros de igreja têm distantes dos padrões bíblicos. E nós não conseguimos, às vezes, distinguir aqueles que são crentes daqueles que são descrentes. Eu lembro como hoje um vídeo que foi passado lá na minha igreja em Campina Grande, e 2 jovens. Uma era cristã e a outra não. Mas aí o rapaz ele foi perguntar a quem não era cristã: olha, você sabia, aliás, ele perguntou antes, quanto tempo faz que vocês estudam juntas? Aí, se eu não me engano, a resposta foi 10, 12 anos, praticamente começaram a estudar juntos na criação. E depois ele perguntou: você sabia que era cristã? A menina respondeu: não. Ela nunca falou de Cristo para você? A menina respondeu: não. Se você me dissesse agora, eu não queria saber que essa menina era cristã. E parece que vivemos esse processo de descaracterização.
Claro que não é uma questão de mostrar aquilo que nós somos, mas nossas atitudes, nossas práticas já transpareceram isso, mesmo sem esforço de nossa parte. E isso leva muitos leigos, como nós dizemos, a taxarem muitos pastores e outros cristãos de usurpadores, ladrões do seu povo, e subtrair algum bem de suas ovelhas, exatamente pelas faltas de testemunho que nós vemos hoje em dia. E diante disso, nós vamos entender que tipo de atitudes eles estavam tendo que se tornaram tão repudiados por Paulo. Então, nós vamos ver isso no versículo 18 e no versículo 21. Veja que nós vamos perceber nesses versículos que haveria divisões na Bíblia. Olhamos para o quadro da igreja de Corinto e vemos uma situação que, infelizmente, nada se distancia da nossa própria atualidade. Veja o versículo 18, por exemplo. Porque, antes de tudo, estou informado de divisões entre vós quando fosse reunidos na igreja, e eu, em parte, o creio. Paulo estava repreendendo aqui a divisão. E é importante nós fazermos uma distinção interessante, que é uma questão de cisma, que é a divisão, e a questão da seita, porque a divisão, o cisma, ele é um partido dentro de um grupo maior. Mas é um externo distinto do nosso grupo, é algo que vem de fora. Nós temos o hábito de nos preocuparmos em demasia com a influência das seitas que nós vemos, e daí nós estudamos muito a outras religiões, mas nós nos esquecemos de cuidar dos cismas, das divisões, dos embates, e silenciosamente eles acontecem dentro da nossa própria igreja e tiram o nosso foco, tiram as nossas mentes, o nosso coração de uma espiritualidade sadia. Mas ainda, quando olhamos para o versículo 21, nós vamos ver que eles tinham uma falta de comunhão. Versículo 21. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriaga. O contexto que acontecia aqui é o que nós chamamos de festa do amor ou ágape. E havia naquele tempo um grande banquete que toda a comunidade participava. Não eram esses pães cortadinhos, esses estabelecimentos que a gente recebe, mas eles faziam uma grande ceia naquela época. E o que acontecia eram duas situações constrangedoras. Uns não esperavam pelos outros, e alguns que tinham algumas posses, alguns mais abastados, que tinham mais posses, davam grandes banquetes e não chamavam aqueles menos favorecidos para participar. E eles ficavam com fome. Enquanto esses mais abastados, naquela época, às vezes chegavam a ficar embriagados nessa ceia. É por isso, diante dessas coisas que aconteciam, que Paulo ele vai aconselhar essas pessoas. Daí eu quero que você volte lá para o versículo 33. Volte os seus olhos para o versículo 33. Vamos lá, versículo 33. E Paulo vai dizer: assim, pois, irmãos meus, todos vamos saber, esperai uns pelos outros. Então, qual o conselho de Paulo? É o conselho de aguardar, é de você manter essa comunhão, não comer de forma antecipada, nem deixar de lado aqueles que são menos favorecidos. De fato, porque o amor ágape, esse amor sacrificial, ele é um amor que não se sobrepõe ao outro, mas é um amor que se submete ao outro. Ele não desampara, mas pelo contrário, ele apoia. Então, participar da ceia do Senhor não é simplesmente o fato de você comer um pão isoladamente, mas você deve ter a consciência de que há um corpo de Cristo ao seu redor e que você está em comunhão com essa pessoa. Mas ainda há uma segunda verdade aqui, nesse texto, que nós vamos perceber essa manhã. E Paulo vai nos ensinar que a ceia era um momento de introspecção, versículos 28 a 32. Veja que no versículo 28, Paulo ele nos motiva a fazer uma auto-investigação. Ele nos motiva a conhecermos a nós mesmos. Versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como a mão que beba do cálice. Tem uma palavrinha bem interessante, eu acredito que foi um filósofo chamado Agostinho, que usou pela primeira vez, que é chamada de soliloquio. E é uma palavra bem
estranha, talvez para nós hoje, mas a ideia dela você vai perceber que você faz isso constantemente. Porque solilóquio é conversar consigo mesmo. E constantemente nós fazemos isso na nossa mente. A ideia que Paulo está trazendo aqui é que antes de participarmos da ceia, nós devemos questionar a nós mesmos. Devemos fazer uma introspecção. E devemos começar a conversar conosco se de fato não há algo que esteja estranho em nós, que não nos permita participar de uma comunhão plena com o Senhor Jesus Cristo por meio da ceia. E eu sei que parece bem mais fácil nós buscarmos falhas nas outras pessoas do que em nós mesmos. É muito mais fácil usarmos nossos olhos e vermos as falhas daquele que está ao nosso lado do que num solilóquio, numa conversa conosco mesmo, estarmos atenção às nossas atitudes, aos nossos pensamentos, às nossas ações. Mas é necessário fazermos esse tipo de reflexão, refletir sobre como está o nosso relacionamento com os outros irmãos, com as outras pessoas, com o nosso Deus, assim como no julgamento, julgarmos a nós mesmos. Veja que no versículo 29, Paulo vai dizer o seguinte: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si mesmo. Essa é a ideia mesmo do julgamento, essa é a ideia do juízo que vai ter no julgamento. A falta de discernimento do corpo do Senhor é um tipo de indiferença para com Ele, para com o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você come, se você bebe desse pão e desse vinho, sem discernir a si mesmo, sem olhar os seus pecados, sem clamar pelo perdão de Deus por isso, você está desconsiderando o sacrifício que Cristo fez por você. É como se você estivesse colocando de lado a absolvição do sangue de Jesus fez por nossas vidas. Mas ainda nós temos aqui uma terceira verdade que nos dá consciência diante da ceia do Senhor. E que a ceia, essa verdade é que a ceia é um momento de recordação. Versículos 23 ao 26. Percebam nesses versículos, no momento que eu estou falando, por questão do tempo, por isso que eu não estou lendo todos, mas perceba que nesses versículos, recordar não é apenas trazer de volta o que passou, mas recordar é você rever um fato que marcou a sua vida. E da mesma forma que nós queremos relembrar fatos que marcaram a nossa vida, Cristo, Ele quis trazer certamente algo que marca a vida de todos aqueles que foram alcançados por Ele durante a sua trajetória. E veja que o objetivo de Cristo aqui, Ele repete por duas vezes, versículo 24 e versículo 25. Ele diz por duas vezes, em memória de mim. Tenhamos na memória de que Ele foi traído, para que nossas atitudes não venham a ser atos de traição. Acompanhe comigo o versículo 23, por favor. Veja que ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que fui traído, tomou. Nós devemos ter na memória que ele foi traído, de que alguém pagou algumas moedas para que ele fosse preso, para que ele fosse morto. Mas essa memória deve trazer em nós que nós não deve trazer nas nossas mentes que nós não somos mais esses traidores. Nós devemos ter a nossa consciência que esse sangue derramado nos livrou do nosso pecado. Nós devemos ter na memória que o pão ele se refere àquele corpo que foi maltratado até chegar naquela cruz. E se fizermos de outra forma, se por acaso estivermos inconscientes diante dessa ceia, nós vamos estar colocando tudo isso de lado. É como se nós colocássemos todas as atitudes de Cristo em vão por nós. E eu sei que há uma discussão aqui, e as pessoas de casa não estão difíceis com relação a isso. A transubstanciação, a Igreja Católica diz que literalmente isso se transforma no corpo e no sangue de Cristo. Nós temos a consubstanciação, o verdadeiro corpo e sangue de Cristo se encontram presentes nos elementos da ceia, com eles e sobre eles. Mas veja, ele diz: Cristo é o meu corpo. E isso não é literal, isso aqui é uma forma simbólica que a gente está trazendo. Isso é um símbolo do seu corpo e do seu sangue. É por isso que ele diz em memória de mim. É como se fosse, em linhas gerais, uma peça teatral diante de nós, em que nós nos recordamos todo domingo
devemos lembrar do seu sangue, que nos trouxe uma nova aliança com Ele. Veja o versículo 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o bebereis em memória de mim. Deus ele já havia prometido a aliança com o povo de Israel. Está lá em Jeremias 31 ao 34. E nós devemos relembrar, rememorar esta promessa. E isso não é uma recordação triste. Isso não deve trazer angústia ao nosso coração. Recordo das próprias palavras do Pastor Rivaldo, com relação à alegria da ceia do Senhor. Mas é uma recordação de júbilo, uma recordação de gratidão. Uma vez que o pão representa Deus vai por ter dado o corpo humano para que ele pudesse realizar tão grande obra para nos livrar dos nossos pecados. Isso é um motivo de alegria, isso é um motivo de júbilo. Nossa atitude deve ser de gratidão e de alegria a Deus por ter permitido que o seu Filho unigênito ele viesse ao mundo para nos salvar. E diante dessas coisas, cabe a nós o desafio de não nos comprometermos simplesmente com os elementos cristãos. Nosso compromisso não são com os elementos. Nosso compromisso não é com o pastor da igreja. Nosso compromisso não é com a liderança da igreja. Mas o nosso compromisso é com o Evangelho que está sendo representado por eles. O nosso compromisso é com o sangue de Cristo que foi derramado naquela cruz e nos livrou da ira vindoura da parte de Deus. Esse é o nosso compromisso. E é por isso que Paulo diz no versículo 26: porque todas as vezes que comeres esse pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Esses elementos eles apontam para a encarnação da nossa alma de nosso Senhor, para a sua ressurreição e para o seu reino. São elementos tão simples, mas tem um grande significado que é o nosso. E nós não devemos ser então aquele violonista que toca apenas no ouvido, que faz de forma automática todas as notas do violão. Sai bonito, e toca bem, claro, sem dúvida. Mas sempre há uma necessidade de nós termos consciência daquilo que nós estamos fazendo. E da mesma forma como um instrumento ou qualquer outra pessoa é necessário termos essa consciência, ainda mais na própria ceia do Senhor. Nós devemos nos conscientizar daquilo que nós estamos fazendo. Deus nos ajude a ter essa consciência nesses momentos de ceia do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, estamos na Tua presença, Senhor, mais uma vez esta manhã. Agora te clamando, ó Deus, pedindo que nos ajude a termos plena consciência daquilo que estamos fazendo aqui. E que simplesmente, Pai, não é usufruir do pão ou do vinho ou o suco do mundo nos nossos locais, mas a todo o significado. Usufruir desse pão e desse vinho é rememorar, é ter consciência, Senhor, do sacrifício do Filho Jesus Cristo. Dessa obra maravilhosa que Ele fez ao derramar o seu sangue naquela cruz e nos livrar, Senhor, da Tua ira. Portanto, Senhor, aqui há um momento de agradecimento, deve haver um momento de louvor de nossa parte. Deve haver um momento de alegria, Senhor, em cada um de nós, porque isso nos recorda, Senhor, de que nós somos pessoas escolhidas por Ti, de que nós somos pessoas salvas, de que nós somos pessoas santas, separadas para o uso exclusivo da Tua parte. E compete a nós apenas te rogarmos, Senhor, que essa alegria ela também não fique apenas instinta em nós, mas que nós possamos externar por meio de nossas vidas. Tamanha obra que o Filho fez. Senhor Deus, nos ajuda, Senhor, a promovermos o Teu Evangelho por meio de nossas vidas e nos ajuda, Senhor, a estarmos sempre conscientes daquilo que estamos fazendo na Tua casa.
É dessa forma que nós esperamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos nos preparar para o momento da ceia do Senhor. Eu quero convidar o seminarista Helder, também o presbítero, e o presbítero Azineto, para que possam nos ajudar aqui na distribuição dos alimentos. Mantenham-se em oração, orando ao Senhor por esse momento. Bendito e soberano Deus, Senhor e Salvador da Igreja, nós te agradecemos por esse momento precioso diante da tua presença, em que ao mesmo tempo sabemos que é tão solene, mas também tão jubiloso, tão alegre, feliz para o coração. Obrigado, Senhor, por conceder a honra, por meio da tua graça, de participarmos do teu corpo, de participarmos em comunhão da ceia do Senhor. Te agradecemos por toda a explicação que nos é dada por meio das Escrituras acerca de como participar da tua ceia, de como estarmos participando contigo desse momento de graça. Obrigado, Deus. Por isso, nós pedimos que o Senhor estenda as suas poderosas e benditas mãos sobre esses elementos. Neste momento, os tirando do uso comum do dia a dia, o pão e o vinho, e os consagrando para o momento de comunhão da ceia do Senhor. Faz isso, Senhor, para a glória e louvor do teu santo nome. É o que nós te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Assim como foi dito na palavra essa manhã, na meditação da palavra de Deus, na reflexão sobre a palavra do Senhor acerca da ceia do Senhor e de como nós devemos e podemos fazer da maneira correta diante de Deus, nos examinando a nós mesmos, conversando conosco e admitindo diante do Senhor que precisamos dele, que somos pecadores, que não somos dignos da sua graça e da sua misericórdia. Aí sim, nesse momento de humildade, de honestidade por parte do nosso coração, o Senhor jamais rejeitará um coração partido, um coração desejoso de se sujeitar a Deus para a glória do seu nome. Por isso, nesse momento, o Senhor nos lembra, por meio da sua palavra, o que ele disse ao pegar o pão. Ele parte, dá graças ao Pai e depois
diz aos seus discípulos qual o propósito desse pão, que ele simboliza o seu corpo, o seu sacrifício, a sua entrega, a sua caminhada durante o período de ministério com a tornando os discípulos seguidores do Senhor a disseminarem e a proclamarem o Evangelho das Boas Novas. Por isso, ele diz: esse é o meu corpo que foi partido por amor de vós. E o desejo do Senhor é de repartir essa bênção conosco. Por isso ele diz: comam dele todos. Aplicado também ao sacrifício do Senhor, o símbolo do vinho, no qual o Senhor nos ordena a fazer isso em memória dele. Todas as vezes que comemos o pão e bebemos o cálice, nós nos lembramos da morte, mas acima de tudo, com muito júbilo, da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso o Senhor diz: bebam dele todos.
já toma a direção do momento da escola na EDB. Graças e paz, queridos, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Vamos ao ofertório, vamos louvar o Senhor com um canto, firmeza na fé, número 93, nosso irmão. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Teu Filho Jesus, em que hoje relembramos o Seu sacrifício, Sua morte, Seu sofrimento, Seu sangue derramado em favor de nós. Queremos, com gratidão, Senhor, lembrar dessa salvação, lembrar também do sustento que nos dá cada dia e trazemos ofertas, Senhor, e dízimos daquilo que é Deus, Senhor, e que temos dado com o Pai bondoso. Pedimos que receba, Senhor, essas ofertas como gratidão, como referência a Ti, como o Deus soberano sobre todos os tempos e sobre todo o universo. Assim, em nome do Teu Filho, façamos esse processo. E pedimos que abençoes aqueles que não puderam fazer e possam ir fazê-lo com a Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tudo vem de Ti, Senhor, e o que é meu te damos. Tudo vem de Ti, Senhor, e o que é meu te damos. Vamos fazer a oração final. Querido Deus e Pai bendito, muito obrigado por todo o momento realizado até aqui. Obrigado por ouvirmos a Tua palavra, por participarmos da ceia do Senhor em comunhão, esse momento de alegria e de graça concedido a cada um de nós.
Continua nos conduzindo, Senhor, em estudo da Tua Palavra. Ensina-nos para a glória do Teu Santo Nome. É o que nós te oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Recebam isso, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, do nosso eterno e soberano Pai, com a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo, que essa repouse sobre os vossos corações, sobre esta igreja e sobre todo o povo de Deus, espalhados pela face da terra. Amém. Amém. Poder sentar. Vamos agora passar para o Senhor, tocando que ainda estamos aprendendo, né? 354, que fala sobre a escola da mulher.
Deus, nosso Pai Celestial, esteja tributado toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a nossa adoração. Te agradecemos ao Deus pelo privilégio que Ele nos dá de estar na tua casa de oração, com o propósito único, ó Deus, de louvar e aprender mais e mais da tua palavra. Abençoa a vida do braço, ó Deus, que estejas com os professores orientados por ti para ensinar verdadeiras lições para a edificação das nossas vidas. Obrigado, Senhor, por cada servo que está aqui presente, ó Deus. Que aqueles que não puderam vir, ó Deus, que estejam curando, orientando, fazendo eles terem vontade de vir a tua casa, Senhor. Desperta, Pai, a tua igreja para esse avivamento, ó Deus, o avivamento que tu está aqui em cada um de nós. E nos ajuda, Senhor Deus, a não olharmos as circunstâncias que nos rodeiam, mas olharmos para o Deus que tudo pode, um Deus que tudo nada foge do seu controle. Obrigado, Deus, por tudo que tu tens feito em nossas vidas, pelos livramentos, pela provisão, pelas bênçãos que tu tens derramado sobre o teu povo, Senhor. Obrigado, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos dividir em classe, por enquanto a classe dos homens ainda vai ficar aqui no momento do professor do meio, mas graças a Deus, para a honra e glória dele, nós temos a classe dos jovens, né? Eu fico muito feliz com isso.